Volta a falar agora aqui na Band News FM sobre a morte de Maguila. A gente noticiou logo no início do jornal, aos 66 anos de idade. Maguila morreu hoje. E para falar um pouco mais a respeito dele, grande pugilista, grande boxeador, maior nome do boxe brasileiro ali na década de 80, na década de 90, entre os pesos pesados, sem dúvida alguma, o maior nome. Para falar mais sobre ele, a gente está na linha com o Fernando Tucori, que é jornalista e biógrafo do Maguila. Tucori, muito obrigado por atender os ouvintes da Band News FM. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui lembrando a vida do Maguila. Eu queria que você dissesse, claro, você estudou, obviamente, muito a vida do Maguila. Foi um boxeador que começou a lutar profissionalmente mais velho do que hoje em dia os boxeadores começam, né? Ali com 20 e tantos anos. Queria que você me confirmasse isso ou não. E como é que aconteceu? Quem descobriu o Maguila? Como que com 20 e tantos anos de idade resolveram colocar o Maguila em cima do ringue para lutar profissionalmente? Como é que foi esse início? Imagino que muito difícil. Cara, o Maguila sempre gostou de boxe. Quando ele era jovem, com 11, 12 anos de idade, em 1971, ele viu pela TV uma apresentação do Muhammad Ali, aqui no ginásio do Ibirapuera, em setembro de 1971, mesma ocasião que lutaram também Servílio de Oliveira, Luiz Carlos Fabre, nomes importantes do boxe brasileiro. E ele viu essa luta pela TV e ficou interessado em boxe. E com o decorrer da vida, ele acabou migrando para São Paulo para trabalhar inicialmente na construção civil, como pedreiro, e as coisas foram indo até que, de repente, ele já... você fala que ele começou velho, ele já era pai de 2 filhos quando ele começou a treinar boxe em finalzinho de 1979. Aí ele disputou a Forja de Campeões em 1981, ganhou todos os torneios de boxe amador, boxe olímpico, que tinha no Brasil na época, disputou sul-americano, e aí, como o Brasil não mandou seleção de boxe para a Olimpíada de 84 em Los Angeles, o Maguila passou para profissional um pouco antes, e ele começou a carreira dele como profissional em 83. Esse ano, agora em setembro, fez 40 anos que ele conquistou o título sul-americano, uma luta contra um argentino chamado Juan Figueroa, que ele ganhou. Maguila nocauteou o argentino em 1 minuto e meio e manteve esse título até 1998. Ele é o... E assim, legal, é importante dizer do Maguila que ele foi talvez o único lutador brasileiro em todos os esportes de combate que teve, veja bem, das 85 lutas que ele disputou na carreira dele, 90%, ou pelo menos 75%, foram transmitidas ao vivo em rede nacional, por canais de TV aberta, importantes do Brasil, principalmente a Bandeirantes, que teve uma participação fundamental nisso. Mas quem descobriu o Maguila foi Ralph Zumbano, que agora, no último dia 14 de outubro, teria completado 99 anos de idade. Foi uma peça fundamental no boxe brasileiro, e o Maguila tem isso. A história do Maguila atravessa toda a história do boxe brasileiro, desde o começo, com a família Zumbano, lá na década de 30, até os caras que ele influenciou a lutar, como Popó, como a Rose Volante, como todos os outros que vieram depois. O Maguila tinha noção dessa importância, dessa relevância para o meio, quando era questionado ou quando falavam sobre o boxeador talvez mais famoso ou mais conhecido do Brasil? Como é que ele lidava com essa questão na carreira? O Maguila, para ele, o Maguila sempre foi o Maguila.
famoso ou não famoso, ele era o cara que ia de bicicleta e chinelo na feira lá na Vila Ré. O Maguila sempre foi gente como a gente. E esse talvez tenha sido o fator que fez com que o carisma dele fosse tão inegável e tão irresistível. A fama nunca subiu na cabeça dele. Era a impressão que passava mesmo, né? E o Fernando citou as lutas transmitidas pela Band, sobretudo, né? Do Maguila nas décadas de 80 e 90. Quem tem a minha idade, ou pouco mais, ou pouco menos, certamente acompanhou lutas do Maguila na TV Bandeirantes, narradas pelo Luciano do Valle. E naquela época, imagino, o Maguila chegou num nível profissional muito alto, não é, Fernando? Às vezes a gente não tem essa dimensão, mas na época, treinando só no Brasil, para enfrentar lutadores dos Estados Unidos, por exemplo, era sempre muito complicado, porque os caras tinham outro nível de treinamento. E o Maguila chegou a enfrentá-los algumas vezes, e com ótimas lutas também, né? Ele conseguiu superar as deficiências de alguns treinamentos ou de logística, de realmente condições para realizar um grande trabalho aqui no Brasil na década de 80 e 90, a situação era muito mais complicada do que é hoje, por exemplo, né? O Maguila foi o pugilista mais importante que a gente teve no último grande momento do boxe mundial, que foi quando você tinha Tyson, quando você tinha Holyfield, que foi puxado também por essa Olimpíada de 1984 em Los Angeles, em que os Estados Unidos arrebentaram. Todos os pugilistas foi a seleção que mais ganhou medalha, estava investindo muito no boxe profissional americano, e todos os pugilistas desse boxe olímpico passaram para profissional logo ali em 85, 86. Mas o Maguila, no meio de todos esses gigantes, o Maguila chegou em segundo lugar do ranking mundial dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe, coisa que nenhum outro pugilista chegou a fazer, nenhum outro pugilista peso pesado chegou a fazer em nenhum outro momento da história. Peso pesado, o Maguila foi o melhor pugilista que o Brasil já teve, e talvez tenha sido até o melhor pugilista sul-americano que o Brasil já teve. Temos outros pugilistas sul-americanos muito bons, mas o Maguila, ele estava um nível acima. Muito bem, a gente agradece demais aqui a atenção, Fernando Tucori, que é jornalista, biógrafo do Maguila. Quem quiser se interessar, saber mais, fazer essa leitura, Fernando, como é que pode encontrar essa biografia? Passa mais detalhes para a gente. Essa biografia não foi lançada, ela está selecionada pela Lei Rouanet, ela está aberta para captação, mas eu estou há um tempo procurando editoras, procurando parceiros que queiram viabilizar o lançamento desse livro, porque o boxe brasileiro precisa ter conhecimento da sua história. A gente precisa, como o Luciano do Valle sempre defendeu, a gente precisa valorizar os nossos ídolos. E parece que com todo mundo que eu vou falar, as pessoas falam, mas as pessoas lembram do Maguila? Sim, as pessoas lembram do Maguila. Quem não lembra do Maguila são as pessoas que, infelizmente, poderiam ter viabilizado o lançamento desse livro num momento em que o Maguila pudesse estar presente nesse lançamento. Esse livro já está pronto faz um tempo, mas é difícil lançar livro no Brasil. E é difícil, se eu tivesse diluído a história dele, talvez se eu tivesse menosprezado a importância dele e do boxe brasileiro, talvez tivesse sido mais fácil de lançar um livro de 80 páginas. Mas a gente tem que ser justo, né? Com os nossos ídolos, principalmente um cara da dimensão do Maguila. Claro, afinal a gente está falando de uma vida toda, não cabe num livro só, mas com certeza interessados aparecerão, até porque
não basta só o interesse surgir, infelizmente, quando é tarde demais, quando a gente perde alguém querido, aí surgem as buscas, o interesse, então não tenho dúvidas de que vai conseguir lançar sim. Parabéns pelo trabalho. Fernando Tucori, que é jornalista e biógrafo. Obrigada pela gentileza de nos atender. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado a vocês e que o Maguila permaneça sempre na nossa memória. Obrigado, Fernando.